Segundo ano do ensino médio, semana 4. Dando continuidade ao nosso assunto formação do Estado brasileiro, independência do Brasil, independência das nações americanas, iluminismo, grandes revoluções, não é? O conteúdo desta nossa semana 4 se encontra entre as páginas 154 a 170 do nosso livro didático segundo ano. O título desta nossa semana 4 pode ser Período Joanino. Joanino por causa do rei Dom João VI de Portugal. Dom João VI, que era uma figura curiosa. A primeira coisa é a duração desse período. De 1808, da chegada da família real portuguesa ao Brasil, 1808 a 1821, que é o ano do regresso do rei, do retorno do rei Dom João VI a Portugal. Portanto, o período joanino tem uma duração de 13 anos, é decisivo no processo de independência do Brasil e de modernização. A gente pode chamar de os primeiros ares de modernidade que chegam à colônia do Brasil, chegam por meio da fuga da família real portuguesa, e nós vamos ver alguns itens, assim como está na proposta das nossas atividades, inclusive, vamos vendo item por item para entendermos melhor este período joanino. Quando a corte portuguesa que chega em 1808 encontra uma colônia, uma colônia. Primeiro, a parada em Salvador, a primeira capital da América Portuguesa. Em seguida, depois dessa escala em Salvador, a partida para o Rio de Janeiro. Em março de 1808, todos aqueles que já deveriam desembarcar chegam, cerca de 15 mil pessoas, 15 mil pessoas, e a partir daí começa uma corrida para adaptar este mundo colonial a uma dignidade superior, a uma dignidade aristocrática, aos moldes portugueses, mas não tinha condição de uma cidade como o Rio de Janeiro, 15, 17 mil habitantes fixos, fora a população flutuante, sem calçamento, sem saneamento básico. E aí é o primeiro item que fala da nossa atividade, a infraestrutura. O porto completamente precário, não, sem nenhuma estrutura de saneamento básico, sem nenhuma estrutura de prédios públicos minimamente razoáveis para abrigar uma nobreza, as residências, e aí é muito mais fácil você expulsar os moradores do que construir residências. Então a brincadeira do PR, a porta, na porta das casas era colocado um PR, príncipe regente, ou seja, em nome do príncipe regente, Dom João VI, que a rainha estava viva, Dona Maria. Em nome do príncipe regente, você deve sair da sua casa e ceder a sua residência para um membro dessa comitiva real. Na época, esse PR, em vez de príncipe regente, era chamado popularmente de ponha-se na rua. Então, essa infraestrutura era bem precária, e aí começa realmente o estabelecimento de a partir do Rio de Janeiro, de Salvador, de uma urbanização. Uma urbanização e a construção de residências e prédios públicos mais adequados a uma administração central, como é o que passa a acontecer com a chegada da família real. Na economia, é o fim do pacto colonial. Assim que chega aqui ao decreto da abertura dos portos a nações amigas, leia-se nações amigas, sobretudo a Inglaterra, colocando os produtos ingleses como uma pauta preferencial neste comércio, e com isso o exclusivo colonial vai para as cucuias aqui na América Portuguesa. Vale lembrar que os ingleses estavam protegendo Portugal da ameaça francesa, da coligação França-Espanha, inclusive. Então Portugal tinha muito a perder, senão, além de
colocar-se ao lado dos ingleses não favorecesse os ingleses do lado comercial. Portanto, assim que chega aqui, Dom João já assina esse decreto da abertura dos portos e, além disso, posteriormente há a criação da Casa da Moeda e do Banco do Brasil, instituições que vão, mais uma vez, instituições de Estado que vão pesar muito a favor da independência do Brasil. Na situação política, esta vinda da família real para cá e essa tentativa de centralizar no Rio de Janeiro, ou mais que tentativa, realmente, essa centralização política no Rio de Janeiro acaba aumentando o papel de conflito e diálogo por parte das elites coloniais regionais que vão aos poucos soltando-se dessas amarras da administração portuguesa e vislumbrando uma independência para suas regiões. Ainda não havia este conceito da nação brasileira como nós temos hoje, minimamente consolidado esse conceito. Então, na época, isso estava se formando. Cada região vai receber de uma maneira e, como nós vimos, a chamada Revolução Pernambucana de 1817 é um indicativo muito importante dessa autonomia política que começava a se desenhar também, à medida que ficava mais claro quais caminhos cada elite regional tendia. Peso importante também no ponto de vista político é a elevação do Brasil à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves em 1815, que mais uma vez eleva a condição, não só a condição econômica, como já estava evidenciado com a abertura dos portos, mas também a condição política, o estatuto político e jurídico. Oficialmente, o Brasil deixava, a partir de 1815, a condição de colônia e perante outras nações do mundo, outros estados, já se colocava como Reino Unido de Portugal e Algarves. Então, aí a conversa fica mais séria. Você não está falando mais apenas de uma colônia, mas de um território que é o território central de um reino, o Reino Unido de Portugal. Sociedade, os ares do iluminismo começam, bem ou mal, a chegar às ideias da chamada Ilustração ou do século das luzes de uma forma mais generosa, de uma forma a criar uma opinião pública, não que não houvesse antes, mas como havia proibição de jornais, de circulação de livros, então começa a se movimentar um cenário político e social propriamente brasileiro, não mais ligado ao universo português. Outra mudança na sociedade muito importante é uma ideia de instrução pública. Os primeiros decretos sobre o funcionamento de instituições escolares, instituições de ensino superior, como nós veremos em outro tópico aqui, no tópico cultura, mas essa preocupação com uma certa instrução pública e um mapeamento da população, conhecer quem é essa população mais a fundo. Isso, jornalistas, alguns estudiosos começam a fazer relatos mais abrangentes sobre o perfil dessa população brasileira, como a gente pode falar agora, e essa vinda da família real certamente teve um peso decisivo nessa chegada, enfim, chegada do iluminismo com um século de atraso em terras sul-americanas sob domínio português, até então sob domínio português. Costumes sociais vão, entre a nossa elite colonial, vai se buscar uma aproximação com os estilos europeus. Então a corte vem e traz móveis, traz roupas, a moda, a vestimenta, os hábitos.
Isso tudo vai ter um impacto muito grande nesse mundo até então colonial, e a partir de 1815, na condição de Reino Unido, haverá uma tentativa de cópia desses estilos mais aristocráticos, mais refinados, mas dentro daquele refinamento português, que não é nada refinado comparado à aristocracia francesa ou da Inglaterra. Então, no ponto de vista dos costumes, não está dissociado dessa ideia de civilização que o iluminismo traz, mas também com fortes traços e tradições da vida aristocrática europeia. Então havia uma comoção nesses costumes de busca por copiar os hábitos de vida que a corte traz, porque isso era chique e isso era um sinal de enobrecimento. No campo da cultura nós temos vastas medidas. A vinda da missão chamada Missão Francesa, missão artística, e aí nós temos nomes de grandes pensadores, cientistas, naturalistas, como eram chamados, ilustradores, viajantes, relatos sensacionais sobre o que é essa América portuguesa, que é levada à condição de Reino Unido, o que são esses povos, essa mistura que existe em todo esse território, qual é a natureza, a preocupação com a exploração mineral, vários estudos sobre o solo, sobre o aproveitamento do solo. Vale lembrar que nós estamos num período na Europa da Revolução Industrial, já chegando, saindo da primeira fase da Revolução Industrial, chegando na segunda fase, então havia uma preocupação com o conhecimento dos usos e recursos naturais de cada território, e essas missões aqui no Brasil serão muito importantes a partir de 1816, a criação de bibliotecas, museus, escolas, autorização, o funcionamento de jornais, o jardim botânico, ou seja, uma série de medidas que nesse campo cultural visam dar um salto de qualidade, uma atualização para este território tão generoso de vários pontos de vista. Só não é generoso com a maior parte da sua população, que ainda era escravizada e completamente colocada em planos humanos inferiores, infelizmente, mas de outros pontos de vista do território, o tamanho do território, a oferta de recursos naturais, a diversidade de paisagens, tudo isso era um cardápio que essas instituições ligadas a essa cultura, como nós chamamos, eles vão começar a institucionalizar este entendimento do que é este mundo que nós chamamos Brasil. Com as escolas e os primeiros cursos de ensino superior, a Escola de Direito da Bahia, a Faculdade de Medicina, Olinda, Rio de Janeiro, em 10 de setembro, já em 1808, 10 de setembro de 1808, no ano da chegada da família real, a Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal impresso, e impresso na imprensa régia, na imprensa do rei, aqui no Brasil. É o início da nossa imprensa e isso vai ter um papel muito importante, um pontapé inicial nos nossos escritos próprios, como na construção de uma identidade brasileira, de uma opinião pública brasileira. Então vai ter um peso muito grande essa permissão para o funcionamento, enfim, de jornais. E só para se ter uma ideia, uma comparação, quando a gente fala da instrução pública e dessa permissão da circulação de jornais, de livros e da fundação de escolas e universidades, enquanto que aqui no Brasil os nossos primeiros cursos de ensino superior se deram a partir dessa chegada da família real, 1808, na América Espanhola as universidades têm uma existência bem mais antiga. Já no primeiro século de colonização espanhola, várias universidades já haviam sido fundadas. Então isso dá uma medida dessa diferença dos projetos
português e espanhol, e uma leitura que a nossa história sempre faz é que Portugal visou manter não apenas o povo, chamado povo, longe do conhecimento ou das luzes, como também as elites coloniais afastadas do conhecimento e das luzes. Ou seja, a ignorância foi algo sempre incentivado na América Portuguesa. Sugestões de atividades, portanto, como eu já dei uma ajuda boa nessa última parte do vídeo, as atividades da apostila, semana 4, e as atividades do livro, página 166, apenas página 166. Não precisa fazer as atividades simuladas do Enem e tal, apenas página 166 do livro didático. E com isso nós encerramos esta primeira apostila PET das 4 semanas e aguardamos os próximos materiais por parte da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. É uma forma da gente se manter ligado ao conhecimento, não substitui aquela nossa convivência nas aulas presenciais, mas de todo modo é importante a gente tentar cumprir semanalmente com esses cronogramas, com esse andamento, para não perder o pique do estudo. Perfeito? Então, no mais, qualquer dúvida entre em contato e estamos aí. Boas leituras e um abraço, gente. Tchau, tchau.